Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhe disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a força? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é que torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 7, do versículo 14 até o 23. Vocês percebam que é uma continuação do Evangelho, praticamente do Evangelho de ontem. Aquela questão que foi surgindo a respeito dos discípulos que não lavavam as mãos, e eles questionaram Jesus, sendo que os fariseus, sempre que eles iam se alimentar, eles costumavam fazer isso, e Jesus disse: esse povo me honra com os lábios e tudo, e vocês acabam neutralizando os mandamentos da lei de Deus de acordo com a sua conveniência. Aí Jesus agora, esse é o evangelho de hoje, fala que ele chamou a multidão para perto de si, e ele deixa bem claro que o que torna o homem impuro não é o que entra, mas é o que sai. É interessante que aqui no evangelho hoje, Jesus declara que todos os alimentos eram puros, porque os judeus tinham essa questão, de distinguir os alimentos. Por exemplo, a carne de porco é uma carne impura, não podia se comer. E aqui Jesus está declarando que todos os alimentos eram puros. E aí Jesus agora decifra que é dentro do coração do homem que está a impureza. Então, se é dentro do coração do homem, isso significa que nós precisamos estar atentos aos movimentos do nosso coração. É interessante que uma das coisas que é recomendável para as pessoas que vão que vão se confessar, porque aqui Jesus está dando um roteiro maravilhoso para nós nos confessarmos. Aqueles que dizem assim: eu não tenho pecado, eu não roubo, não mato, pronto, eu não tenho pecado, e aquela coisa toda.
E aqui Jesus dá um grande roteiro. Mas voltando ao que eu estava dizendo, toda vez que nós formos nos confessar, é sempre bom nós fazermos um exame de consciência. É esse exame de consciência que justamente vai nos ajudar nessa compreensão de nós entendermos que é dentro do nosso coração que realmente estão as maldades. É aqui dentro. E nós precisamos realmente mudar. Então esse momento de reflexão, eu paro, peço ao Divino Espírito Santo que Ele me ilumine, e nesse momento em que o Espírito Santo me ilumina, porque eu estou ali num recolhimento, eu vou percebendo as coisas que foram acontecendo comigo, quer seja durante esse mês, para aqueles que se confessam mensalmente, ou quinzenalmente, para aqueles que se confessam de 15 em 15 dias, ou semanalmente, para aqueles que têm o hábito de se confessar semanalmente. Então eu paro e ali eu observo o que veio ao meu coração, o que aconteceu, o que eu fiz. Eu tratei mal aquela pessoa, os pensamentos que vieram, eu dei razão, uma vez que Jesus mesmo disse que quando nós desejamos no nosso coração, está vendo? No nosso coração, quer seja uma mulher, aqueles que, os homens, né, que gostam da mulher, ou as mulheres que acabam gostando dos homens, e de repente, no dia a dia, você encontra uma pessoa e ali você acaba raciocinando, pensando, desejando, fazendo coisas. Será que isso aconteceu quando eu vi aquele homem, quando eu vi aquela mulher? Eu permiti, eu dei razão. Na hora que eu estava conversando com alguém, eu acabei me irritando, eu fui grosso com meu pai, eu fui grosso com a minha mãe, eu faltei o respeito a eles, eu peguei alguma coisa de alguém e não devolvi. Vocês estão entendendo? Tudo isso está dentro do nosso coração. Jesus está mostrando que a maldade está aqui. E aí ele elenca as várias coisas que estão ali e que nós precisamos rever. Nós precisaremos ser muito realista conosco mesmo. Nós não podemos nos enganar. Porque esse exame de consciência, ele deve nos levar a entendermos assim: eu não fui fiel a Deus. Eu fui desobediente a Deus. Eu não fui bem com os meus irmãos. Eu comigo mesmo, eu fui assim. Eu deveria ter sido melhor. Então Jesus elenca as diversas coisas que estão no nosso coração e que nós não podemos permitir que essas coisas reinem. Elas precisam sair do nosso coração. E aí a primeira coisa que ele fala é justamente as más intenções. Essas más intenções. Com que intenção eu pratiquei o bem? Com que intenção eu ajudei aquela pessoa? Foi para me mostrar ou foi por amor a Deus? Você entendeu? E aí ele prossegue: imoralidades.
quanta imoralidade nesse mundo, meu Deus. Eu tenho contribuído para a imoralidade, eu tenho sido imoral. Aí você vai observando as coisas que você fala, as piadas que vêm, elas são imorais. As brincadeiras, eu concordo com esse tipo de imoralidade, porque a imoralidade são os maus costumes, né? Uma vez que a moralidade são os bons costumes, o que é imoral são os maus costumes. Roubos. Realmente eu roubei alguma coisa? Geralmente a gente diz, não, eu não roubei. Será? Será que eu não peguei alguma coisa emprestada de alguém e não devolvi? Eu peguei algo. Às vezes tem pessoas que no lugar de trabalho, elas costumam levar coisas e não fala com o patrão, não fala com ninguém. Você tem feito isso? Pequenos furtos ali que vão acontecendo, né? No nosso dia a dia. Isso está dentro do nosso coração. Assassínios. Será que você não matou alguém? Às vezes a gente usa também dizendo, minha forma de falar, eu posso ter matado alguém. Matado no sentido de ter entristecido aquela pessoa, levado a pessoa a uma depressão muito grande. Isso pode ser um princípio também de levar o outro à morte. Mas e o aborto? Você tem contribuído? Você que é casado, você tem usado os métodos contraceptivos? E você acha que isso não tem problema? E o DIU? Você tem usado, você tem incentivado as mulheres a usar o DIU? Assassínios, isso é morte. Pílula do dia seguinte. De repente, no ano passado, você usou a pílula do dia seguinte. Você nem lembrava disso, mas você usou. E os adultérios? O adultério no pensamento, nos atos. Um homem que é casado, uma mulher que é casado vendo pornografia, isso é adultério. Aquele pecado de ter prazer sozinho, isso é um adultério. Conversinhas com outras pessoas maliciosas. Você é casado, mas fica mandando lá, ali pelo WhatsApp, né? Manda uma florzinha para aquela pessoa, aquele coraçãozinho. Aí diz, eu te amo. Isso é práticas de adultério. E também aquele adultério, claro, né? De sair, você é casado, você é homem, sai com uma outra mulher. Você é mulher casada, sai com outro homem. Ou até esse pecado duplo, que não é aceito por Deus. Se o adultério já não é aceito por Deus, imagine aqueles homens que é casado e sai com outro homem, ou aquela mulher que é casada e sai com uma outra mulher. E aqueles que vivem esse adultério contínuo, por que você não busca o tribunal eclesiástico para resolver sua situação? É Jesus que está lhe mostrando o adultério, a ambição. Ambições desmedidas. Eu quero isso, eu quero aquilo. Quando vê alguém que está crescendo na vida, aí eu também quero aquilo, eu também quero e tal. E aí entra também inveja no meio, porque se entristece. Porque o outro cresceu, porque o outro ganhou um emprego melhor. Essas ambições, eu quero um vestido igual aquele, às vezes a pessoa não tem nem como, eu quero um carro igual aquele, eu quero uma casa igual aquela, e fica, você desejar, não tem problema. A questão aqui é ficar nesse negócio, e eu tenho que ter. Não, por que tem que ter? Todo tipo de ambição.
maldades. Tem pessoas que gostam de praticar o mal. Vive fazendo o mal aqui e acolá. Ainda mais hoje, com essa questão dessas psicopatias. Pessoa que prejudica o outro e prejudica e acha que está certo. Quanta maldade! Você está entendendo? Você tem sido mal. O que você tem feito de mal, ou o que você fez de maldade lá no passado. Hoje, graças a Deus, você não faz. Mas você se confessou. E diante daquela maldade que você fez, você procurou a outra pessoa para perdoá-la, ou melhor, para pedir perdão, né? Pedir perdão pela maldade feita. E aí, como eu já falei também, entra a inveja, né? Essa inveja. Eu me entristeço com o bem do outro. Inveja. Os ciúmes. Aí você tem um amigo, você tem seu esposo ou sua esposa, mas só porque você viu seu esposo conversando com uma mulher, já fica lá com inveja, já fica colocando coisa na cabeça. Ou vice-versa, né? Colocando coisa na cabeça e tal. Já vai pensando em traição, não está acontecendo traição nenhuma. E fazendo isso. E fraudes. Nós vivemos em tempos de tantas fraudes. Tantas fraudes. Você já fraudou alguma vez? Pense nisso. Às vezes a gente pensa somente naqueles grandões, né? Os governantes, as nossas autoridades. E às vezes nós estamos usando de fraudes também no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Por exemplo, eu saio mais cedo do meu trabalho e estou ganhando em cima disso. Está entendendo? O orgulho. Eu sempre sou o certo. Eu sou o melhor. Eu sou o cara. Eu passo por cima dos outros. Às vezes entra numa conversa e já domina ali a conversa. Não ouve o outro. E quando o outro começa a falar, já tem a sua opinião. E já começa a ficar falando um monte de coisa em cima. E não deixa o outro nem se dizer. O orgulhoso, né? Foi esse pecado aí que Adão e Eva caíram quando a serpente falou que Eva seria como Deus. O orgulho, o orgulhoso, ele sempre se acha o melhor de todos. Falta de juízo. Falta de juízo. Nós não vamos andar nesse mundo desta forma. Nós precisamos ter os critérios, as coisas corretas. Não vamos ficar fazendo, porque está todo mundo fazendo, aí acabamos por fazer. E são coisas que vão contra os mandamentos da lei de Deus, vão contra os ensinamentos do Senhor. E é interessante, meus irmãos, que Jesus aqui está falando, né? São elas que tornam o homem impuro. Imagina se você estiver dentro de alguma coisa dessa. Você está colocando em risco a sua salvação. Não é simplesmente uma impureza pela impureza. É pecado grave, é pecado mortal. Como eu falei no início, é preciso buscar a confissão para tirarmos essa maldade, essas coisas ruins
que nós vamos alimentando. Nós não podemos alimentar isso. Nós não podemos alimentar. Porque nós somos chamados, graças a Deus, à santidade. Sejamos santos. Você vê a preocupação de Jesus? Não é com o exterior. A gente se preocupa tanto com o lado externo. Mas é dentro, meus irmãos, é dentro do coração. E é ali que nós precisaremos fazer esse exame de consciência. Existe uma prática na Igreja Católica de toda noite, por exemplo, nós sacerdotes religiosos que nos comprometemos ali diante de Deus a rezarmos todos os dias a liturgia das horas. Então, à noite tem as chamadas completas. É a oração que conclui todas as outras orações que nós fizemos durante o dia. E antes, ali quando nós começamos a oração, antes de nós prosseguirmos, nós fazemos um pequeno exame de consciência para se observar como é que foi o dia, para pedir perdão a Deus, se realmente nós fizemos o que nós havíamos comprometido, e aí colocamos, o propósito de no outro dia melhorar. Aí dizemos que Deus nos perdoe se nessa noite o Senhor nos chamar. Façamos isso e vivamos a santidade que o Senhor nos chama. E que Nossa Senhora ela não permita que nós morramos em pecado mortal. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu vivendo e morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.